Shalom Lebenei Yaakov, Lebenei Israel, Bearbot Kamfot Shel Haeretz, Kan, Asaf Benami Crispim, Rakohen, Azaken, Meishuv Israelit, Pereira Barreto, Yani Raitirot Sele da Berritcha Al Rashuva, Shel Mitzvot, Shel Torah. Saudações a todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Jacó, espalhados nos 4 cantos da terra, as 12 tribos de Israel. E aqui é o ancião Asaf. E nós vamos para mais um ensino da Torá. A Torá que é a nossa vida, a Torá que é a nossa fortaleza. Nós estamos já na semana do Pesach Sheni, né? Domingo já é o Pesach Sheni, o segundo Pesach, que era para aqueles que estavam em viagens longe e aqueles que estavam imundos por causa de um corpo morto. Bom, eu quero chamar a sua atenção, sim leve, para o item de número 388. Nós paramos no 377 e agora vamos para o 388. Não comer carne de animais abomináveis e nem fazer adoração por causa de um morto. Eu quero convidar você que está nos acompanhando para que possamos ler em Devarim, Deuteronômio, Devarim, capítulo 14, Devarim 14, do 1 ao 3, que diz assim: Vós sois filhos de Yahweh, vosso Elohim, não vos cortareis e nem rapareis entre teus olhos, como calvície, como um sinal de luto. Porque vós sois um povo kadosh, a Yahweh, vosso Elohim, e Yahweh tem vos escolhido para serdes uma possessão, como tesouro, um povo para ele mesmo, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Vós não comereis qualquer coisa abominável. Bom, então não comer carne de animais abomináveis, nem fazer adoração por causa de um morto. Nós vemos que lá no livro de Vaikra 18, 24 ao 27, Vaikra, Levítico 20, 22 a 23 e Devarim, Deuteronômio 12, do 30 ao 32, o Eterno fala que ele já tinha dado esses mitzvot, a Torá, às outras nações antes do povo de Israel. E essas nações aborreceram eles. Faziam todo tipo de perversidades e comiam coisas abomináveis, adoravam os mortos e saíram fora da lei dele. Por isso que o Eterno confirma, corrobora novamente o seu mitzvah nessa oportunidade, os seus mitzvot. Bom, então não comer carne de animais abomináveis e nem fazer adoração por causa de um morto. Nós vemos que esse coronavírus, ele surgiu ali da China. E justamente um povo que come rato, come morcego, come cobra, come essas coisas abomináveis, o povo asiático. E depois vem uma consequência, porque eles também conheceram a lei do Eterno antes. Para quem não sabe, a China era chamada de Chinim, né? Logo no começo ali da descendência dos 3 filhos de Noa. Bom, então não podemos comer carne de porco, não podemos comer carne
de jacaré, não podemos comer carne de cobra, de morcego, essas coisas abomináveis diante do Eterno, e nem fazer adoração por causa de um morto. Nós vemos que os japoneses, os chineses ainda fazem até hoje, né? Por exemplo, Bondori, aqui em Pereira Barreto, foi uma cidade construída por japoneses. O Bondori, né? Ele é uma dança em honra aos mortos. Agora, o povo de Israel é um povo puro. O Eterno tem chamado nós para ser um povo diferente de todas as nações. Mas vamos ver esse item de número 388 na Torá, no tempo de Yaakov, de Avraham, de Yitzhak e de Iob. O item de número 388. Bereshit 8:20. Bereshit 8:20. Gênesis 8:20. Bereshit 8:20. E Noa edificou um Misbeá, um altar a Yahweh, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada no altar. Nós vemos que Noa já era um homem cuidadoso, porque esse mitzvah já existia antes. Não comer nada de coisa abominável diante do Eterno, e nem oferecer ao Eterno como sacrifício. E Noa, quando ele ofereceu aquele sacrifício, ele ofereceu de todos os animais puros, animais limpos. No tempo de Yahushua, Ben Yosef e seus talmudinhos, esse item da Torá de número 388, não comer carne de animais abomináveis e nem fazer adoração por causa de um morto. Coríntios Aleph, 1 Coríntios 15:29, Coríntios Aleph. Coríntios Aleph. Coríntios Aleph, ou seja, 1 Coríntios. Coríntios Aleph. 1 Coríntios 15:29. Coríntios Aleph 15:29. Caso contrário, que farão os que são imersos por algum dos mortos? Se de modo algum os mortos não ressuscitam, por que então eles são imersos por causa dos mortos? Nós vemos aqui que em Corinto já tinha essa prática, né, ali na cidade de Corinto, na Grécia, porque já herdou daqueles povos antigos, né? E parece que o mal ele se multiplica muito rápido. Agora, a lei do Eterno é desde o primeiro homem até o último. O Eterno não deixou religiões, eu tenho sempre frisado isso aqui, não deixou filosofias. O Eterno deixou a sua Torá, e ele vai cobrar de mim, vai cobrar de você, seja você Yehudi, judeu, israelita, seja você islâmico ou cristão, ou qualquer outra religião, budista. O Eterno é uma lei, e nós vamos passar pelo crivo dessa lei. O justo juiz julgará todos nós. Por isso que é importante você estudar a lei do Eterno. Até mesmo o ateu vai passar por essa lei. Ninguém escapa das malhas finas da lei do Eterno. Às vezes nós vemos hoje, na política, deputados corruptos, senadores corruptos, juízes corruptos, que soltam os bandidos e não faz mishpat, justiça no caso do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, mídia corrupta.
Mas todos eles, todos nós vamos passar por um crivo da lei do Eterno. E vamos ser julgados por essa lei que é a Torá. Bom, vamos agora para o outro item, né? O item de número 389. Item de número 389. Não comer o segundo dízimo de cereais não remido fora de Jerusalém. Devarim 12, 8 e 17. Devarim 12, 8 e 17. Devarim 12, o 8 e o 17. Não fareis vós segundo todas as coisas que nós fazemos aqui neste dia. Todo homem, cada qual se achar correto aos seus próprios olhos. O 17. Tu não poderás comer dentro de teus portões o maaser, o dízimo, de teu cereal ou do teu vinho, ou de teu azeite, ou berrorote, do teu rebanho ou de tuas ovelhas, nem qualquer de teus juramentos com que tu juraste, nem tuas ofertas de terumá ou oferta alçada de tua mão. Mas agora vamos ao outro, para o outro versículo subsequente, para que você possa entender. Mas tu deve comê-las diante de Yahweh, teu Elohim, no lugar em que Yahweh, teu Elohim, escolher, tu e teu filho, tua filha e teu Eved, tu Eved, e o Levi que está dentro de teus portões, e tu haverás de segui-lá diante de Yahweh, teu Elohim, em tudo o que tu puseres tuas mãos para compreender. Guarda-te para que tu não abandones o Levi por todo o tempo em que viveres sobre a terra. Bom, então esse segundo dízimo era o dízimo da festa. O primeiro dízimo era aquele que a pessoa no seu lugar, todos os lugares tinham o corre. Tinha em Borsheva, tinha em Ai, tinha em Beit El, tinha em Beit Lehem, todos tinham o corre. Então a pessoa recebia ali a colheita, as transações e já levava para aquele varão para abençoar. Agora aqui nós estamos vendo o dízimo da festa. O local era o primeiro dízimo. O segundo dízimo, igual nós estamos vendo aqui, não consumir o segundo dízimo de cereais não remido fora de Jerusalém. Tinha o dízimo dos animais, dos cereais, do ouro, da prata, né? E esse segundo dízimo você ia até Jerusalém, né? Se o caminho fosse muito distante, por exemplo, de Borsheva até Jerusalém, onde estava ali o Beit Mikdash, o templo, o Real Moed, ou a tenda da congregação. Então, você vendia aqueles cereais, o dinheiro você acrescentava a quinta parte, porque você resgatou por dinheiro, né? Aí você ia e entregava ao sacerdote, porque era outro mandamento. Às vezes eu tenho ouvido pessoas falar, não, mas o dízimo naquele tempo a pessoa tinha que comer. Não, a pessoa comia, mas tinha que passar pelo crivo do sacerdote, é outro mitzvah. Está lá em Devarim, está lá em Números, Bemidbar 18, quando o Eterno fala, todos dizem as ofertas que os Benei Ashur trouxerem a mim, eu dou para os filhos de Aharon, para que eles ministrem no templo, ofereça meu sacrifício por conserto perpétuo, Leolam Vaed. Então tudo tinha que passar ao sacerdote. Se a pessoa pegasse, vamos supor, e o sacerdote era levita, então não podia alguém da tribo de Dan, das 11 tribos, pegar e ir lá e pegar o dízimo dele e dar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Ele não podia fazer isso, porque ele não foi
autorizado a recolher os masserinhos, os dízimos e as ofertas. Quem está autorizado até hoje é os leviinhos, os levitas. Então, esse item aqui é muito... Torá é interpretação. Um mandamento da Torá, ele não pode contradizer o outro. Então, aqui nós temos três confrontações de mandamento. Primeiro, era o mandamento das festas. A pessoa, ele ia até Jerusalém, né? E ele levava esses mandamentos, ele levava esses cereais, né? Se desse para ele levar, se não desse para ele levar, ele resgatava e acrescentava a quinta parte. Levava o corre, entregava para o corre, que aí o corre determinava para ele comer, ele, o levita, o pobre, o órfão, né? Aquele que estivesse dentro dos seus portões. Então é muito interessante, porque o dízimo, ele está na Torá, né? E a Escritura diz, né? Os profetas diz, o Eterno diz que os avarentos não entrarão no reino, ficarão de fora. Bom, vamos ver esse item na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac e de Jacob. O item de número 389. Não comer o segundo dízimo de cereais remido fora do local de adorações. Bereshit 14, 18 a 20. Bereshit 14, 18 ao 20. Melech Melech de Shalem tirou lechem de vinho e ele era o Kohen do El Elyon. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraham, do El Elyon, possuidor do Shammai e da terra. E bendito seja o El Elyon, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E ele deu-lhe o maaser de tudo. Então nós vemos Abraham entregando o maaser, o dízimo de tudo. De cereais, de prata, de ouro, de animais. E o Kohen tem que abençoar o povo. Você não pode falar muito obrigado a hora que você recebe o maaser e deixar a pessoa ir. Você tem que abençoar ele com a Birkat Kohani, a bênção sacerdotal, que está lá em Vaikra, está lá em Bemidbar, Números, capítulo 6, versículo 24 ao 27. Então nós vemos aqui na Torá oral, no tempo que não tinha ainda escrita alfabética, só tinha escrita cuneiforme, que era em cunhas, e a hieroglyphica, né, que era em desenhos, em figuras. Vemos que Melech Tzedek era um tipo do Mashiach e Yahushua, abençoando Abraham e abençoou ele em tudo. Bom, vamos agora, para nós finalizarmos, né? Vamos no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Ibrim, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Ibrim, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Ibrim. Ibrim, Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Vamos à leitura. Porque este Melech Tzedek, Melech de Shalem, Kohen do El Elyon, que encontrou Abraham ao retornar da matança dos Malachim, o abençoou. Porque esse é
o certo do sacerdote. O sacerdote não pode dizer muito obrigado ao receber os dízimos. E outra coisa que eu sempre tenho falado aqui, um líder religioso, ele tem que receber o maaser e as terumote, os dízimos e as ofertas. Ele não pode receber de tzedakah. Tzedakah é para o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Tzedakah é caridade. O líder religioso tem que ser próximo, igual eram nossos pais, os Leviim. Porque se um líder religioso estiver precisando de tzedakah, é porque ele não está guardando a Torá. Então, a quem Avraham deu o maaser, o dízimo, em primeiro lugar. Seu nome significa Melech da Tzedakah e depois Melech de Shalem, que quer dizer Melech da Shalom, rei da Shalom. Nem sua mãe, nem seu aba são registrados na genealogia, sem princípio de dia, nem fim de rainha, mas feito semelhante ao filho de Yahweh, tendo sido alguém que permanecia como correm continuamente. Agora considerai quão grande era esse homem, a quem o patriarca Avraham deu maaser do que havia de melhor. E verdadeiramente os que são contados dentre os filhos de Lewi, os quais recebem o ofício de Kohanim, têm o mitzvah de recolher o maaser do povo, de acordo com a Torá, a saber, dos seus irmãos israelitas, embora estes tenham surgido dos lombos de Avraham. Então, o dever dos Kohanim reconhecer que o povo tem que dar o maaser e de receber esse maaser do povo, porque é a Torá, é a lei do Eterno. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Atav Ramishpah Gam. E eu quero deixar também aqui a nossa conta para você, se você sentir no seu coração de nos abençoar com suas ofertas, Depois pode me ligar, eu estarei abençoando, passando uma mensagem. A nossa conta do Banco do Brasil, 14064, dígito 3, variação 51, poupança, agência 0440, dígito 5, Banco do Brasil, Pereira Barreto. Shalom lekulam, Yahweh imahem.